Então, vamos lá. Nas nossas primeiras aulas, a gente conversou um pouquinho sobre metodologias de comunicação. Vocês lembram disso? Embora, gente, a nossa aula vai ser de revisão, eu preciso da interação de vocês. Vamos lá. Lembram? Metodologias de comunicação. Sim. Quais são elas? Alguém lembra? Fonologia? Não, metodologias de comunicação. Fonologia é um outro conteúdo. Ah, tá. Não? Se eu não estou confundindo, seria ponto de articulação, movimento, orientação? Não, essa parte também é fonologia. Não sei. Lembrando, não. Seria oralismo, libras, comunicação total, bilinguismo? Isso aí, isso aí. Então, a gente conversou lá no início, na nossa primeira aula, sobre, então, essas metodologias de comunicação, que seriam, então, uma comunicação com a pessoa surda. E aí a gente falou sobre 4 tipos de comunicação que a gente tem com uma pessoa surda, que seria o oralismo, a comunicação total, língua de sinais ou libras, e bilinguismo. E aí, assim, a gente consegue classificar os surdos de cara, na hora que a gente encontra com o surdo, a gente vai já identificar qual seria a metodologia de comunicação que a gente vai conseguir utilizar com aquela pessoa surda? Sim ou não? Eu acho que a gente sim. consegue? Eu acho que sim. Eu acho que não. Realmente, não. A não ser que a gente já tenha conhecimento dessa pessoa, a gente já conheça essa pessoa. Sim, certo. Tá? Se a gente não conhece a pessoa surda, a gente de cara não consegue identificar qual é a metodologia de comunicação que a gente vai estar utilizando. A gente vai precisar investigar, tá? Então, dentro das 4, a gente vai ter que encaixar essa pessoa surda, esse paciente surdo, esse aluno surdo, em alguma delas, para a gente conseguir se comunicar. E aí, assim, quando a gente fala em metodologia de comunicação, a gente está indiretamente falando de língua de sinais, mas a gente tem uma abrangência de outras metodologias que não tem suporte nenhum em língua de sinais. Então, assim, eu, Lucas, tá? Encontrei com um surdo na rua, sei que a pessoa já percebi, assim, né, na forma de ver a pessoa, ela está numa loja, de repente, ou numa rua, com um papelzinho distribuindo, e vai assim, eu não escuto, né? Ela vai usar algum tipo de gesto para mim. E aí, eu, Lucas, por saber Libras, eu vou primeiro perguntar a ele, né? Sabe Libras? Sabe Libras? Se a pessoa me disser que não, ela vai de repente dizer, vai oralizar e dizer, eu não sei Libras, eu não falo Libras, eu surdo. Então, a gente vai tentar ir para outras metodologias, para que a gente consiga se comunicar com ela, tá? Então, a primeira corrente de comunicação a surgir na história dos surdos foi a metodologia de oralismo. E aí a gente vai lembrar daquele período todo histórico também, lá na frente eu vou conversar um pouquinho sobre a história dos surdos com vocês, mas o período histórico influencia muito nessa questão de ser a primeira metodologia a ser criada. Os surdos, antigamente, eles usavam o gesto, né? Não existia uma língua padronizada, uma língua formada, uma língua concreta, para que eles pudessem se comunicar. Então, os surdos utilizavam gestos, até mesmo os surdos nos dias de hoje. Os surdos que não sabem Libras, hoje, eles vão utilizar ou gestos ou uma língua de sinais caseira, que geralmente são aqueles sinais que eles criaram para comunicação entre os familiares. Ok? Então, dentro da metodologia de comunicação de oralismo, que é a primeira corrente de comunicação a surgir, a gente vai falar de surdos que não sabem Libras. Tá? Surdos que não utilizam língua de sinais. Eles podem até, de repente, utilizar gestos, mas eles não vão utilizar sinais da língua de sinais. Ok? Então, dentro dessa metodologia de comunicação, a gente geralmente vai encontrar surdos mais velhos, com as suas idades aí com um pouco mais de 35 a 40 anos para cima, e que fazem uso da oralidade. Então, não sei se vocês vão lembrar do vídeo que eu
mandei para vocês na semana passada da Fátima. Ela é uma surda mais velha, tá? E faz uso de língua de sinais, mas ela também tem muito presente nela a oralidade, por ser uma surda que viveu num período histórico onde a pressão da oralidade era muito maior do que da sinalização. Então, assim, embora hoje ela seja uma surda fluente em Libras, ela viveu num período onde a comunicação com a família dela, a comunicação com a sociedade era com base no oralismo. Ou seja, ela precisava oralizar para que ela conseguisse se comunicar com o outro dentro da sociedade. Então, hoje a gente pode até encontrar surdos que tenham a sinalização, mas que vão ter também a oralidade. E aí eu não sei quantos de vocês chegaram a ver reportagem, né, ou imagens, de repente, nesse período, né, do Covid-19, das máscaras que tem no lugar da boca um plástico. Alguém chegou a perceber, a ver essas reportagens, ou ver essa imagem Sim. com essa máscara? Sim. Justamente porque as pessoas surdas que chegam no hospital tendo a doença, né, adquirindo a doença do Covid-19 e tudo mais, muitas delas, por serem, de repente, mais velhos, serem grupo de risco e tudo mais, elas não têm uso de língua de sinais. E, geralmente, os hospitais também não estão preparados para receber, né, na língua de sinais. Chegou um surdo no hospital, vai ser muito difícil encontrar um intérprete, ou um enfermeiro, ou um médico que saiba Libras para se comunicar com esse paciente surdo dentro do ambiente hospitalar. Então, o uso hoje, né, daquela máscara, tendo aqui no lugar da boca, na reta da boca, né, um plástico, facilitou essa questão de surdos que são oralizados, para que eles consigam se comunicar, né, com o profissional, ou o profissional se comunicar com o paciente surdo, justamente por entender que se ele faz leitura labial, esse espaço, né, da boca precisa estar em evidência. E quando a gente coloca a máscara, não dá para ver, certo? Então, a oralidade, ela é a primeira corrente de comunicação a surgir. Até os dias de hoje, ela ainda tem um certo peso dentro da comunidade surda. Até porque, se a gente fala em surdez, geralmente a gente vai estar ligando muito mais a surdez às questões de... Gente, está travando para mais alguém? Ou só a Bianca? Pra mim dá algumas travadas, mas tá legal. Mas é pouco. Trava pouco. Ok. Pra mim tá normal. Ok. Bianca, qualquer coisa você vai escrevendo para mim o que você quer que eu volte ou abre o áudio e fala, tá bom? Vamos lá. Estava dizendo então, gente, que assim, a corrente de comunicação de oralismo, ela é uma corrente a mais antiga, né? Ela é a mais antiga da comunicação. Gente, um áudio habilitado. Desabilitem para mim, por favor. Ela é a corrente de comunicação mais antiga e ela ainda nos dias de hoje, ela tem uma certa presença quando a gente relaciona surdez à saúde. Por quê? Primeiro profissional, geralmente, a detectar, a estar com as famílias, quando a criança é detectada surda, geralmente é o profissional da saúde. E aí, ele já diretamente vai ligar essa questão da surdez à questão de ser uma criança que vai precisar passar pela fonoaudióloga para que chegue à oralidade. Uma criança que vai precisar de um otorrino para poder fazer o molde de um aparelho auditivo. Ou ainda uma criança que, pela surdez, né, dependendo do nível de surdez, pode fazer um implante coclear e chegar à audição. Então, a ideia, né, quando a gente fala nessa questão de surdez no âmbito de saúde, a gente diretamente liga a oralidade. Então, assim, até os dias de hoje, existe ainda uma presença muito grande, principalmente dos profissionais na área de saúde,
Os profissionais da área de educação nem tanto, mas os profissionais da área de saúde, geralmente eles vão estar muito mais ligados a instruir as famílias a buscarem profissionais que levem, que conduzam a criança surda à oralidade e não à língua de sinais. Então, ela é a primeira corrente a surgir na história para a comunicação com as pessoas surdas. Ela foi, durante um período da história, né, um período bem marcante na história dos surdos, a única corrente para comunicação, e ainda nos dias de hoje, ela está muito presente. Quando a gente fala em surdos oralizados, e aí, dentro desse período, como eu disse para vocês, né, do isolamento social, o período do Covid-19, surdos adquirindo esse vírus e tudo mais. Então, surge aquela questão da máscara, né, no lugar da boca, tendo um plástico para poder conseguir alcançar a oralidade, tanto do profissional que está tratando ali do paciente surdo, quanto da pessoa surda que está infectada com a doença, para comunicação com a pessoa, com o profissional. Então, ainda nos dias de hoje, ela existe, ela ainda está presente, e na maioria das vezes é a forma de comunicação que a sociedade, melhor dizendo, vai estar utilizando. Só que nem sempre a sociedade utiliza na forma correta. Então, geralmente, quando a gente encontra uma pessoa surda, a primeira coisa que a gente faz, para quem não sabe língua de sinais, tá, gente? Então, assim, se eu encontro com um surdo na rua, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é tentar conversar com ele em língua de sinais. Eu não vou tentar oralidade. Mas a sociedade está tão impregnado isso nela, a questão de oralidade do surdo, a primeira coisa que a pessoa faz vai ser uma articulação da boca, de repente, mais expansiva, para o surdo poder entender, e falar mais alto. Então, geralmente vai acontecer aquela coisa assim: você vai para lá. Tá? Então, a pessoa vai articular a boca com mais ênfase, né? Vai dar um formato de boca com mais expansivo, e também a questão da ampliação sonora. Só que a gente precisa ter esse entendimento, a sociedade precisa ter esse entendimento. E a sociedade nunca vai conseguir chegar a esse entendimento se ela não começar a buscar conhecimento. Então, tenho certeza que a partir desse semestre, se vocês já experimentaram fazer isso alguma vez, isso não vai acontecer mais. Então, não adianta a gente gritar com a pessoa surda, que não é o grito ou a expansão da minha articulação da boca que vai fazer a pessoa surda, né, ouvir ou me entender. Geralmente, ok, Bianca. Geralmente, a gente não vai adiantar essa questão da articulação de boca expansiva. A oralidade, o surdo é treinado para fazer a leitura labial com o próprio formato de boca que a gente conversa naturalmente. A gente não precisa articular nada mais expansivo para que o surdo consiga entender a gente. Isso é uma questão padrão. Então, o surdo, ele aprende a oralidade, então, assim, ele fala, ele não tem uma articulação de boca expansiva para ele se comunicar com a sociedade, e ele também não precisa de uma expansão de boca ou uma questão de ampliação sonora para o entendimento. A gente consegue conversar com ele num formato de boca que a gente faz para conversar com uma pessoa ouvinte naturalmente, se esse sujeito surdo for um sujeito surdo que se comunique na forma oral. Ok? Saindo dessa corrente de comunicação, a gente vai para a corrente de comunicação total, que foi a segunda corrente a surgir na história, né, dos surdos. Então, dentro dessa corrente de comunicação total, é aquilo que a gente chama de vale tudo. Todas as formas para comunicação estão valendo. Então, se a gente pode oralizar, se existe oralidade, a gente faz. Se o sujeito surdo conseguir alcançar, ótimo. Dentro dessa corrente também, a gente vai perceber, por exemplo, a questão de sinais, de datilologia. Tá? Então, assim, sei fazer alfabeto manual para comunicação. Né? Não sei o sinal das palavras todas, mas sei o alfabeto e consigo me comunicar com o alfabeto.
Não sei quantos de vocês conhecem aí em São Fidélis. Eu esqueci o sinal dele. E o nome também agora. Ele trabalhava no Fluminense. Claudimar. Ele é de Pureza. E assim, ele não conhece todos os sinais. Tá? Ele não conhece todos os sinais. E aí, não entendi, Jaime, a sua colocação. Seria bilinguismo. Não, esse vale tudo seria o bilinguismo ou não? Não, não seria. Seria a comunicação total, o uso de todos os meios possíveis. O que eu estou dizendo é, o surdo, eu posso me comunicar dentro dessa corrente de comunicação com oralismo, usando o alfabeto manual, tá? Usando escrita, usando ampliação sonora, usando imagens, usando gesto. Tudo isso é válido dentro dessa corrente de comunicação. E aí eu estava exemplificando que o Claudimar, que é um surdo daí de São Fidélis, que mora em Pureza, ele trabalhava no Fluminense. E aí, assim, ele é um surdo que não sabe todos os sinais, mas ele se encaixa dentro dessa corrente de comunicação total. Porque o que ele faz? Geralmente, aquilo que ele sabe fazer em Libras, ele faz em sinais. Aquilo que ele não sabe, ele vai para datilologia. Ele escreve as palavras. Então, ele tem uma boa escrita em português, a gente consegue se comunicar com ele escrevendo, mostrando a ele, ele responde, a gente volta, né? Isso pode acontecer dentro dessa corrente de comunicação. Ele sabe Libras, alguns sinais, então, assim, a comunicação com ele razoavelmente acontece em alguns sinais mais tranquilos e, de repente, do dia a dia dele. Para os sinais que ele não conhece, ele geralmente faz a datilologia das palavras. Alguma coisa ele oraliza, tá? E também faz uma questão de leitura labial. Então, ele está totalmente inserido dentro dessa corrente de comunicação. Eu consigo me comunicar com ele usando todas essas metodologias. O oralismo, a Libras, o gesto, a imagem, a mímica, a escrita, a datilologia. Então, quando a gente tem um surdo que ele pode estar no oralismo, mas de repente ele não consegue entender tudo, que é o caso do Claudimar. Então, assim, ele não consegue entender tudo que a gente fala com ele. Então, geralmente a gente vai para o gesto, quando ele não consegue entender. Ele não conseguiu no gesto. Vou para a datilologia. Escreva a palavra, letra por letra, para ver se ele consegue entender. Se eu já conheço aquele sinal e ele também, uso o sinal em Libras. E aí a comunicação vai acontecendo, tá? Então, a segunda corrente de comunicação a surgir foi a corrente de comunicação total. E aí a gente não pode esquecer isso, que dentro da corrente de comunicação total, a gente tem a presença de oralismo, tá? Só que ela não é a única forma de comunicação. Dentro dessa corrente, vale todos os meios possíveis. O oralismo, a datilologia, os sinais, a articulação de boca, né, o formato da boca, a ampliação sonora, a leitura e escrita, a imagem e o gesto. Tudo que eu puder fazer para me comunicar com essa outra pessoa é válido dentro dessa corrente. E aí a gente chega àquela conclusão de que ela não é a mais indicada, não é a corrente de comunicação mais indicada, mas ela é a corrente de comunicação mais utilizada ainda hoje. Embora ela seja a segunda corrente a surgir para a comunicação com as pessoas surdas, ela não é mais a mais indicada, mas ela ainda hoje é a mais utilizada, tá? Porque geralmente nós, sociedade, fazemos desse jeito. A gente vai para o oralismo, o surdo não entendeu, vou para o gesto, começo a apontar as direções para o que ele tem que fazer. Tento fazer a mímica. Sei alfabeto manual, vou escrever então para ver se ele consegue entender. Ele não conseguiu entender, mas ele sabe português. Vou fazer a escrita para ver se ele consegue, se a gente consegue interação na forma escrita. Então, essa segunda corrente de comunicação, ela ainda hoje é a mais utilizada, ok? E dentro dela, vale todas as formas de comunicação. Geralmente, o que a gente pode fazer de diferença entre comunicação total e oralismo? Na comunicação total, o surdo não compreende a totalidade da oralidade.
Então, por isso que a gente precisa ir para outras metodologias para tentar se comunicar com ele. E dentro da corrente de oralismo, esse sujeito surdo, ele só vai se comunicar na forma oral. A gente até pode tentar usar o gesto, mas ele vai focar muito mais na articulação da boca. Então, ele vai conseguir se comunicar comigo usando oralidade, fazendo leitura labial e também usando a própria articulação da boca dele para que eu o entenda. Então, dentro de comunicação total, a gente pode usar todos os meios. O surdo, de repente, não vai conseguir alcançar a comunicação apenas com oralidade, tá? Usando só a oralidade, que seria o que ele consegue fazer dentro da corrente de comunicação de oralismo. Ok? Terceira corrente de comunicação, gente. A gente já viu o oralismo, o surdo se comunica totalmente na forma oral. E eu não preciso fazer expansão da articulação da boca e nem ampliação sonora, tá? A segunda corrente foi comunicação total, que vale todas as formas de comunicação possíveis para essa comunicação acontecer. Então, tenta a oralidade. Se ele não conseguir, de repente, no formato da boca que eu estou fazendo desse jeito, eu posso fazer uma articulação mais expansiva, eu posso ampliar a voz para saber se ele consegue me entender, eu posso fazer gesto, eu posso ir para datilologia, usando letra por letra, caso ele consiga entender, eu posso usar sinais, eu posso usar a escrita para que ele leia e me responda, e eu posso usar o gesto, tá? A terceira corrente de comunicação seria, então, a corrente de comunicação de língua de sinais, ou Libras, língua brasileira de sinais, tá? Quando a gente fala em língua de sinais, a gente está falando sobre todas as línguas de sinais faladas no globo terrestre. E aí, assim, não é um caso Brasil surgindo essas metodologias de comunicação. Essas correntes de comunicação acontecem em todos os países. Aconteceram em todos os países até que a gente chegue à última corrente, que seria de bilinguismo. Então, assim, a proposta era que os sujeitos surdos, dentro dessa corrente de comunicação em língua de sinais, eles se comunicassem apenas através do uso da língua de sinais, através do uso da Libras. Então, eles eram instruídos em Libras para se comunicar e aprender em Libras. Tá? Essas correntes de comunicação surgiram na sociedade para comunicação? Não. As correntes surgiram dentro dos espaços educacionais. A proposta era usar as metodologias de comunicação para ensino-aprendizagem. E a partir das escolas, essas correntes foram começando a alcançar a sociedade. Mas todas elas surgiram dentro do espaço educacional. Então, dentro da corrente de comunicação de língua de sinais, a gente vai ter a presença de surdos somente sinalizantes, tá? Então, são surdos que não vai adiantar a gente fazer a questão de oralidade, porque ele não entende. Não vai adiantar a gente fazer gesto, porque os gestos também não vão gerar compreensão dele nessa comunicação. Posso usar datilologia? Algumas vezes, sim. Se esse surdo souber português, sim. Agora, se ele não souber o português, não vai adiantar muito a datilologia, porque a datilologia ela simplesmente é uma adaptação da palavra escrita em português para o formato dela no alfabeto manual, tá? Usando letra por letra. Então, se esse sujeito surdo não for uma pessoa alfabetizada que tenha compreensão do português, ele não vai conseguir alcançar compreensão da nossa datilologia dentro da comunicação em língua de sinais. Embora o alfabeto manual pertença à língua de sinais, para essa comunicação em língua de sinais, o foco é totalmente em sinais. Temos outro surdo, vou dar um outro exemplo de surdo daí de São Fidélis, que é o Edmar. O Edmar é um surdo profundo, não faz uso de aparelho auditivo, não é implantado também, e a comunicação com ele é toda em língua de sinais. Hoje, ele está começando a caminhar no português. Então, assim, não adianta muito, por exemplo, para ele, quando me comunico com ele, se eu estiver utilizando datilologia. Para ele não vai funcionar muito bem. O que pode acontecer é o inverso. Então, por exemplo,
eu mando uma mensagem de texto para ele, tá? E aí ele pode, por exemplo, dizer para mim assim, Lucas, em forma de vídeo, é claro, né, gente? E aí, assim, ele vai fazer a datilologia da palavra que eu escrevi, que ele não compreendeu. Ele vai fazer o uso da datilologia. E aí eu dou para ele o sinal daquela palavra, referente àquela palavra. Então, a comunicação usando datilologia, acho que eu vou dizer que pode acontecer se for inversa. Ou seja, a comunicação é em libras, em sinais, mas a gente tem um surdo que não sabe palavras em português. Então, ele vai usar a datilologia e eu vou ter que dar para ele o sinal daquela palavra que ele está usando datilologia. Isso pode até acontecer. Agora, eu ouvinte, usar com ele datilologia, isso não acontece. A comunicação não vai funcionar. Porque ele não compreende que aquela palavra escrita na forma de datilologia, que é a adaptação dela do português, ele não tem compreensão do significado daquela palavra em língua de sinais. Então, a ideia é essa. Quando a gente fala em comunicação em libras ou em língua de sinais, a gente não tem a presença de nenhum outro artifício de comunicação que não seja simplesmente sinais. Presença de sinais, tá? E aí, a gente fala em sinais justamente por estar falando em libras ou língua de sinais. Não dá para a gente falar em gesto ou mímica. E aí, também é uma questão que a gente precisa começar a desmistificar para a sociedade. Libras não são gestos. Libras são sinais. As línguas de sinais faladas no globo terrestre, elas não têm gestos. Gestos são sinais caseiros, né, a forma caseira de comunicação. Gesto é o que eu uso, ou a forma que a sociedade usa para tentar, né, se comunicar com a pessoa surda. Agora, quando a gente fala de uma pessoa surda, de um intérprete, a gente está falando de sinais, especificamente de sinais, e não de gestos. Então, isso é uma fala que precisa estar muito clara, né, gente? Tá? Libras, não existem gestos, existem sinais. Então, sempre que forem perguntar, né, para alguém, para algum surdo, ou para algum intérprete, ou outros professores de Libras, de repente, né? Como é que é o gesto daquela palavra? Não. Como é o sinal de tal palavra? Porque Libras a gente não tem gesto. Sempre que a gente fala em língua de sinais, a gente não fala em gestos. A gente fala simplesmente em sinais. E dentro dessa metodologia, então, a gente teria a presença somente de sinais. A comunicação acontece toda na forma de sinais e não usando gesto, não usando oralidade, porque não vai adiantar. E aí, exemplificando mais uma vez com Edmar, por exemplo, que é o surdo daí de São Fidélis, o Edmar, a família dele não sabe Libras. Ele sabe Libras. Ele é um surdo profundo, fluente em Libras. Conversa com a gente tudo em língua de sinais. Ele tenta, na maioria das vezes, já que a família não sabe Libras e não consegue se comunicar com ele tenta usar os gestos. Criar, de repente, um sinal caseiro para que a família possa interagir com ele, compreender ele. Só que existem muitas barreiras de comunicação, por exemplo, dentro do ambiente familiar dele. Por quê? Já que ele é um surdo que está dentro dessa corrente de comunicação, que é de língua de sinais, e a família não está, a família dele estaria dentro da corrente de comunicação total. Então, as barreiras acontecem justamente aí. A família acha que se comunicou, mas sempre acontece dele dizer: minha mãe me disse algo, mas eu não entendi nada do que ela disse. O meu padrasto fez algo, mas eu não entendi. Fui ao médico e a minha mãe falou que me mostrou o remédio, mas por que eu tenho que tomar esse remédio? Ninguém explica, ninguém consegue explicar o porquê das coisas, justamente porque não conseguem se comunicar com ele na língua dele, que é a língua de sinais.
E aí também o inverso acontece. Porque ele tenta se comunicar usando o gesto, usando os sinais em Libras, mas a família não conhece os sinais em Libras. A família não consegue, de repente, entender os gestos, ou entende de forma totalmente equivocada. E aí surge para a gente novamente essas questões de barreiras de comunicação. Então, dentro dessa corrente, o pensamento é: preciso me comunicar totalmente em Libras. E a proposta da nossa disciplina começa, então, para a gente entendendo a partir daí. A gente precisa entender que existe duas correntes anteriores, que são o oralismo, e que existe a corrente de comunicação total, que ainda é a mais utilizada, mas não é a mais indicada. Mas a proposta da nossa disciplina é justamente fazer a compreensão e se fazer entender em língua de sinais. Jennifer, para mim não está aparecendo nenhuma solicitação de entrada. Pede a pessoa, de repente, para cancelar e entrar novamente, para ver se aparece. Ok? Oi, Lucas. Boa noite, Larissa. Oi, Larissa. Boa noite. Então, no meu chat, no caso, não está aparecendo o chat para mim pelo celular. Eu saí, entrei e não está aparecendo. Difícil conseguir te explicar, porque eu não sei como que faz, Larissa. Não aparece a caixinha de texto, de mensagem para você? Não. Ô, Larissa, Oi? é Viviane aqui, deixa eu te falar. Então, normalmente acontece isso comigo também. Eu já perguntei, todo mundo, ninguém sabe explicar, porque não aparece mesmo em algumas aulas. Eu acho que não tem o que fazer. Tenta sair e voltar de novo. Não Aconteceu comigo a adianta, ela já mesma coisa. saiu, eu também saio às vezes e não dá jeito, não. Não Eu tô pelo adiantou, não. notebook aqui. Aqui tá aparecendo a Comigo caixa de chat acontece em comigo. algumas aulas. Ah, então tá bom, tá tranquilo, então. Mas qualquer coisa, gente, vocês que não estão conseguindo, podem habilitar áudio e me interromper, tá? Sem problema. Show, então. Obrigada, Lucas. Sem problemas. Vamos lá, gente. Obrigada, Viviane. De nada. Não sai então não, Larissa. O Leonardo está dizendo aqui que já aconteceu com ele e depois ele não conseguiu nem voltar. Então fica aí. Qualquer coisa habilita o áudio. Show. Gente, vamos lá. Continuando então. A gente já viu então as três primeiras correntes, que foram oralismo, comunicação total e língua de sinais ou Libras, tá? A última corrente que surge, que pra gente, e aí é o inverso daquilo que eu digo para vocês de comunicação total. Comunicação total, eu falei assim, gente, é a corrente mais utilizada, mas não é a mais indicada. Quando a gente fala em bilinguismo, a gente está falando de uma corrente de comunicação que é a mais indicada nos dias de hoje, porém, não é a mais utilizada ainda, tá? Até porque a gente aqui no interior, a gente está muito distante dessa questão do bilinguismo acontecer. São Fidélis, por exemplo, é a pioneira, né, de começar a instrução dos alunos de Fundamental 2 em Libras, né, como disciplina. Disciplina na grade curricular do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, tendo Libras. E a ideia é justamente essa, na questão de bilinguismo. Porém, quando eu digo assim, que a gente aqui no interior está muito distante disso, é simplesmente porque a legislação também diz para a gente que essa questão do bilinguismo precisa existir, por exemplo, uma escola ou uma sala de aula dentro de uma escola totalmente bilíngue. E aí eu começo a perguntar a vocês, por exemplo, será que hoje a gente conseguiria montar, vou pensar em São Fidélis, tá, gente? Que é o polo onde a faculdade está, mas a gente pode pensar em todas as nossas cidades. Aqui em Campos, Cambuci, Talcara, Peribé, tá? Cardoso, e por aí vai. Será que a gente conseguiria ter uma escola bilíngue, ou seja, uma escola onde todos os professores de todas as disciplinas fossem fluentes em Libras,
Ou seja, um professor de português, matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física, inglês, fluentes em Libras, para instruir em língua de sinais, dar a aula em língua de sinais. Porque quando a gente fala em bilinguismo, a gente está falando justamente disso, de uma situação que não é o que acontece quando a gente tem um intérprete em sala de aula. Quando a gente tem um intérprete, a gente chama de bimodal, que é o uso da língua oral e da língua de sinais ao mesmo tempo. Elas acontecem simultaneamente. Isso a gente chamaria de bimodal. Quando a gente fala em bilinguismo, a gente está falando em língua de instrução. Ou seja, seria na faculdade, por exemplo, de vocês. Alguém vai dar uma aula de anatomia em Libras. A aula de anatomia toda em Libras. Tá? Então, assim, a ideia de bilinguismo é justamente essa. A gente não ter presença de outra língua simultaneamente. Ela até pode acontecer e vai acontecer em momento consecutivo, mas não no momento simultâneo, que é o que acontece dentro de bimodalismo. Quando a gente fala de uma tradução de palestra, uma tradução de aula. A gente está falando de bimodalismo. Quando a gente fala em bilinguismo, a gente está falando de um professor que vai dar uma aula sobre um conteúdo, deixa eu pensar em nutrição aí, alimentos de dieta, de repente, alguma coisa do tipo. E aí ele vai dar essa aula inteira em Libras. Tá? Pessoal da educação física, uma aula de psicomotricidade em Libras. E todo mundo da turma tem que entender em Libras, por ser língua, né? Ser a língua de instrução, naquele ambiente educacional. E a ideia, gente, então, é que a gente começasse a ter, né, nas escolas a presença a disciplina de Libras, para que quando essas escolas, né, Jaime, como você colocou aqui, criar uma escola, não é uma escola de bilinguismo, é uma escola com bilinguismo. Uma escola onde a língua de instrução também é em Libras. Então, não existiria, por exemplo, professores dando aula na forma oral. Tá? Não existiria professores dando aula na forma oral. O que pode acontecer, e é o que eu falo que a gente chama de consecutivo, a gente instrui, a gente ensina em Libras. Em um momento consecutivo, após ou de repente antes, a gente vai fazer a questão da escrita do português. Então, sempre que a gente fala em bilinguismo, a gente está falando em língua de instrução, primeiro, o que a gente chama de L1, língua 1, ser Libras, e o que a gente chama de língua 2, ou L2, vai ser a língua oral auditiva na modalidade escrita. Então, a gente não tem presença de língua oral dentro de um ambiente de bilinguismo. A gente tem a presença de Libras, ou língua de sinais, se a gente fosse falar sobre bilinguismo nos Estados Unidos. Seria a presença da língua americana de sinais como língua de instrução, tá? Como primeira língua, e em segundo plano, a língua inglesa na modalidade escrita e não na modalidade oral. Existe uma faculdade nos Estados Unidos que é a Gallaudet, Universidade Gallaudet. É a primeira faculdade no mundo, não é a primeira faculdade nos Estados Unidos, é a primeira faculdade no mundo a ser criada nesta modalidade de bilinguismo. Ou seja, os professores que dão aula nesta faculdade, os alunos que vão estudar nessa faculdade, sejam surdos ou ouvintes, todos vão para lá, são fluentes em Libras. Eu estou sem imagem? Tô não, Gisele. Para mim está aparecendo. Eu também estou me vendo no quadradinho pequenininho. Voltou, Gisele, para você? Não? Ok. Não estou passando nada, Gisele, além de voz e a minha própria imagem. Tá? Então, assim, se você quiser, de repente, sair e voltar para ver se a imagem
volta para você, ou se você quiser permanecer assim, sem problemas. Então, gente, como eu estava dizendo, na Universidade de Gallaudet, ela é a primeira faculdade no mundo a ser uma faculdade reconhecida com bilinguismo. Com bilinguismo. Ou seja, os alunos que frequentam a faculdade, todos eles são fluentes em ASL, que é a Língua Americana de Sinais. E aí, o que a gente entende nessa questão de bilinguismo, e o que acontece muito no Brasil, quando a gente fala em bilinguismo, seria a presença, por exemplo, desta metodologia quando a gente fala em Enem. O Enem, por exemplo, hoje, de 2017 ou 2018 para cá, 2017. De 2017 para cá, a gente tem a presença de bilinguismo no Enem. Até 2017, a gente tinha o bimodalismo, ou seja, a gente tinha a tradução da prova sendo feita por intérpretes. Ficavam 2 intérpretes na sala, um fazia a leitura da prova e o outro ia interpretando em língua de sinais. De 2017 para cá, a gente tem o que a gente chama de videoprova. A prova já vem sinalizada, né, para a pessoa surda. E a gente também tem a presença dos intérpretes para as questões de informação. Então, uma questão de horário, está quase terminando o seu horário. Então, assim, a gente não faz isso na forma oral e nem escreve para o surdo quando ele está fazendo o Enem. Todas essas informações são passadas na forma de língua de sinais, através de um intérprete. Mas a prova, né, o caderno de questões, ele é feito em Libras, através de vídeos. Então, vem um notebook, vem um DVD, que o surdo vai, coloca o DVD ali e assiste a prova feita em língua de sinais. Essa videoprova, ela também tem 3 níveis, né, de velocidade. Tem o mais leve, o mais tranquilinho, com menos fluência. Teria um nível intermediário e um nível avançado de fluência em língua de sinais. Então, o surdo ainda pode escolher qual a velocidade que ele quer assistir a prova, a videoprova, tá? Mas ele precisa marcar. Então, na videoprova está lá, sinalizar as questões, interpretar as questões, e aí ele vai te dar opção A, tal coisa, opção B, tal coisa, opção C. E aí ele vai lá, assistiu aquilo tudo, pausa ali, marca a resposta que ele acha que seja correta, tá? Mas ele precisa de fazer a redação em português. Então, por isso que a gente entende que o Enem, ele está dentro da modalidade de bilinguismo. Porque, embora ele tenha uma videoprova, ele tem a prova inteira, as questões inteiras, na língua de instrução, ou na sua primeira língua, né, que é a Libras, ele também vai precisar usar, no momento consecutivo, a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, por isso a ideia de que a gente tivesse presente na sociedade, em todos os municípios, a legislação garante isso à pessoa surda, mas a gente ainda está muito longe de conseguir, né, alcançar aquilo que a legislação traz para a gente, de que esse sujeito surdo precisa estar numa escola ou em uma sala de aula bilíngue dentro dessa escola. Então, a ideia que a legislação traz para a gente não é que existe assim, várias escolas bilíngues no município. Não, poderia existir uma escola bilíngue e todos os surdos do município vão para essa escola, tá? Mas a gente também tem esse entendimento de que para a gente montar uma escola bilíngue é muito mais complexo, né? Porque a gente teria que ter professores de educação infantil até 9º ano. Todos eles fluentes em língua de sinais e com formações específicas das disciplinas. Então, muitos municípios, muitas das vezes, aceitam, né, tomam para si a ideia de uma sala de aula bilíngue. E aí isso acontece na modalidade que a gente aqui no interior conhece muito bem, a questão que a gente chama de... Ai, gente,
Lembra aí, alguém vai falar para mim. Multissérie. Quando a gente tem muitos anos escolares dentro de uma mesma sala de aula. Então, por exemplo, eu teria alunos de primeiro ano, de terceiro e quinto ano, dentro da mesma sala, com o mesmo professor, e ele vai dar o conteúdo de cada ano escolar para esses alunos, dentro das suas séries, né, dos seus anos escolares, mas todos eles estão dentro do mesmo ambiente. Então, muitos dos municípios escolhem essa opção de montar as salas de aulas bilíngues, justamente por ser algo mais barato e também mais fácil, da gente ter um único profissional, né, que o professor de primeiro e quinto ano, geralmente, ele tem a polivalência de ministrar todos os conteúdos, e aí ele faria essa instrução, ele daria as aulas em Libras e também a cobrança do português como segunda língua, ok? Então, quando a gente fala em corrente de comunicação, metodologias de comunicação, a gente está falando em 4 tipos de comunicação: oralismo, comunicação total, língua de sinais ou Libras e bilinguismo, tá? E aí a gente vai ter que encaixar os surdos dentro de cada uma delas. E para isso acontecer, não vai dar para a gente fazer essa comunicação, saber de cara, no primeiro encontro com a pessoa surda. Isso não acontece assim, tá? Isso vai acontecer no contato de experiência. Quando a gente vai experimentando, tendo contato com esse surdo, a gente vai conseguir compreender em qual corrente de comunicação ele está presente. Fora disso, a não ser que eu já conheça essa pessoa surda. Se eu não conhecer antes, eu vou precisar experimentar. Então, geralmente, a gente vai para aquela que eu disse para vocês, que é a mais utilizada, mas não é a mais indicada. A gente vai para a comunicação total. Eu uso gesto para tentar me comunicar, eu uso datilologia, uso escrita, uso fala, até eu conseguir saber em qual nível de comunicação essa pessoa está, para que eu consiga, então, focar nessa corrente e me comunicar com ele, ok? Boa. Pois não, Jaime? Como que a gente sabe se a pessoa... Como que a gente vai saber se a pessoa é fluente ou em bilinguismo ou em comunicação total? Libras a gente já sabe, que ele vai só falar em língua de sinais. Agora eu estou em dúvida entre bilinguismo e comunicação total. Eu até levantei a mão aqui, mas você não viu perguntar isso. Ok, vamos lá. A gente só vai saber se ele é fluente em bilinguismo se ele souber Libras e português escrito. Tá? Então, quando a gente fala em bilinguismo, são surdos que sabem Libras e sabem o português escrito. Comunicação total é o que a gente chama de vale tudo. Então, assim, potencialmente, todos os surdos vão estar dentro dessa corrente de comunicação. Certo. Tá? Porque aí vai ser o uso de tudo. Eu vou usar sinais, eu vou usar português, eu vou usar gesto, eu vou usar mímica, eu vou usar datilologia, eu vou usar imagem. O que eu conseguir fazer para me comunicar. Tá? E aí, assim, por isso que eu digo, ela ainda é a mais utilizada. Porque geralmente é a corrente para onde a gente vai. A sociedade não sabe Libras. A sociedade não sabe se esse surdo sabe português. Então, a gente vai para essa corrente. Porque eu vou poder usar gesto, eu vou poder usar mímica, eu vou poder usar escrita. Mostro, ele não conseguiu alcançar a escrita. Vou para o gesto, aponto. Faço as muitas caras, né? Para mostrar para onde o que a pessoa tem que fazer. Uso imagem para mostrar ela o que eu quero dizer para ela. Então, geralmente é mais fácil, tá? É mais fácil a gente usar essa metodologia para a gente conseguir saber em qual outra ele consegue alcançar. Deu para entender? Show de bola, então. Gente, Desenhando empate, um meio de comunicação. fala de novo, Lívia. Desenhar um meio de comunicação pode? Sim, sim. Você poderia usar a questão do desenho, Lívia, dentro de comunicação total.
Gente, então, assim, primeiro conteúdo que a gente viu foi esse. Questões de comunicação, metodologias de comunicação, tá? Depois desse, a gente foi para a história dos surdos. Não vou voltar com vocês em história dos surdos lá no início, porque não vai ser o que eu vou cobrar a vocês na prova, tá? Então, vou focar com vocês no ponto a partir de onde eu quero trabalhar com vocês. A gente vai ter, dentro da história dos surdos, falando sobre período antes de Cristo, né? A gente vai ter o período de Idade Média, que a gente falava de proibição dos surdos, que eles não poderiam receber comunhão, né, da igreja, porque não podiam pronunciar os votos da Igreja Católica. Então, assim, como eles não poderiam confessar os pecados e tudo mais, eles não eram dignos da comunhão. Dentro desse período, alguns surdos chegavam a ser executados porque entendiam que era uma questão de maldição dos deuses com aquela família. Eles não podiam receber herança, todas as questões. Mas eu vou focar com vocês, então, para a nossa prova, a partir de idade moderna. Da idade moderna até hoje, até os dias de hoje. Quando a gente está falando em idade moderna, gente, a gente vai começar a entender sobre língua de sinais. Tá? Na idade moderna, a gente vai ter dois teóricos presentes, que seriam Pedro Ponce de León, tá? Que era um monge beneditino, que fez um voto de silêncio. Então, dentro do monastério, eu cheguei a falar isso com vocês lá atrás, eles não podiam se comunicar na forma oral. Então, o Pedro Ponce de León cria o primeiro alfabeto manual, que é o que a gente chama de datilologia hoje, tá? Então, é aquela adaptação das letras da língua oral auditiva para a língua manual, tá? Para os gestos ou para os sinais feitos com as mãos. Nesse caso, a gente pode chamar de gesto as letras, porque, na realidade, ela é uma referência à língua oral auditiva, e não um sinal criado para comunicação na língua de sinais. Então, o primeiro alfabeto manual a ser criado é pelo Pedro Ponce de León. O objetivo dele, a princípio, não era a comunicação com as pessoas surdas, e sim a comunicação feita entre os monges pela questão do voto de silêncio. Então, eles se comunicavam através do alfabeto manual, e aí, diferente daquilo que a gente faz hoje, né? Eu digo para vocês um único sinal é uma palavra já, na língua oral auditiva. Para eles, não. Eles pegavam aquela palavra e usavam letra por letra para comunicação. E aí, a comunicação com a gente não acontece só em uma palavra, né, gente? É uma composição de palavras que formam as frases e em si os textos. Então, isso acontecia dentro dos monastérios. Eles usavam todas as letras para irem formando as palavras, e a pessoa que estava recebendo a informação precisava estar muito atenta para que não perdesse nenhum tipo de nenhuma letra, para que a informação chegasse correta para eles, tá? Mas também ele foi o primeiro professor de surdos na história, quando ele começou a ensinar esse alfabeto manual para pessoas surdas, para eles começarem a tentar comunicação usando o alfabeto manual, tá? Depois dessa questão da criação do primeiro alfabeto manual, dentro da Idade Moderna, a gente vai ter o Samuel Heinecke, que foi o pai do método alemão de oralismo puro. E aí, o que seria isso? Era, como a gente fala, né, da primeira corrente de comunicação, de oralismo. Era justamente por esse entendimento. A ideia era, as famílias ricas não gostariam de perder as suas heranças ou ter as suas heranças doadas para a sociedade. Eles queriam manter os monopólios. Então, essa foi uma das formas criadas, né, uma metodologia criada, para que as pessoas surdas pudessem se comunicar, e aí sim, então, embora não ouvissem,
tá? Embora não ouvissem, pudessem fazer uso da leitura labial e compreender. Então, a primeira ideia, quando a gente fala em oralismo puro, não era que o surdo oralizasse, que ele falasse. A primeira ideia era que ele conseguisse fazer leitura labial de outras pessoas. Ou seja, ele vai pegar o que as pessoas estão falando, fazer a leitura labial e conseguir compreender. Tá? Então, dentro da Idade Moderna, a gente vai ter criação de primeiro alfabeto manual, através de Pedro Ponce de León, que era um monge beneditino, e criou o alfabeto manual para comunicação dentro do monastério, pelas questões de voto de silêncio. Mas também usou o alfabeto manual para a instrução de pessoas surdas, para comunicação com pessoas surdas. Após esse momento, a gente vai ter o Samuel Heinecke com a criação do método de oralismo puro, porém, esse método, a gente ainda não tinha a questão de estimular o surdo à oralidade, para que ele produzisse oralidade. A ideia era que ele conseguisse compreender a sociedade, não que a sociedade compreendesse ele. Tá? Então, nesse método, a gente vai ter a questão de treinar uma pessoa surda para que ele conseguisse fazer leitura labial. Ele não precisava se fazer entender, mas ele precisava entender o outro. Tá? Da Idade Moderna, a gente vai para a Idade Contemporânea, e aí dentro da Idade Contemporânea, a gente vai ter o primeiro teórico, que é o principal teórico, quando a gente fala em língua de sinais no mundo, não só no Brasil. Então, esse é um nome que vocês não podem esquecer para a minha prova, para a vida de vocês futuramente. Abbé Charles Michel de Lespée. Ele foi o primeiro teórico a estudar os sinais feitos por duas irmãs surdas francesas. Então, por isso a língua de sinais francesa, a LSF, ser a primeira língua de sinais no mundo. A partir da LSF surgem todas as outras línguas. Mas ela só surgiu a partir deste teórico, Abbé Charles Michel de Lespée. Geralmente a gente vai falar somente ou Michel de Lespée ou só Lespée. É o que vocês vão geralmente ouvir falar. Tá? De repente, se futuramente vocês começarem a estudar, de repente, essa área de língua de sinais, a gente geralmente vai falar muito sobre isso, ouvir falar muito, somente o final do nome dele. Michel de Lespée ou Lespée, simplesmente. E aí, através desse estudo, né, que ele faz com as duas irmãs surdas francesas, e ele começa, então, a catalogar esses sinais. Ou seja, ele começa a perceber que os sinais que elas utilizavam para comunicação entre elas tinha referência a alguma imagem ou alguma palavra na língua francesa de sinais. Então, ele começa a fazer esse catálogo e criação do primeiro dicionário de língua de sinais no mundo, que seria o Dicionário de Língua Francesa de Sinais, ou LSF, tá? Que seria a sigla dessa língua de sinais. Assim como a Libras é uma sigla, né? A LSF também é uma sigla, tá? Assim como a ASL é uma sigla. A gente, além de Libras, a gente pode ter a LSB para o Brasil, para Libras, que seria Língua de Sinais Brasileira, LSB. Também vocês vão poder ouvir, de repente, sobre essa sigla. Então, o Lespée, ele cria para a gente a primeira língua de sinais. Ele era surdo? Não. Ele só fez o catálogo desses sinais feitos pelas duas irmãs gêmeas surdas. Ou seja, ele pegou aquilo que era caseiro e transformou em algo que pudesse ser, então, divulgado e também ser uma forma de instrução, para que todos os surdos utilizassem um sinal padrão. Um sinal padrão. Então, assim como a gente tem hoje, né, os dicionários de Libras, por exemplo, que seria a institucionalização de sinais feitos em todo o território brasileiro, e aí esses sinais se tornam sinais padrões para a gente. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês, né, na questão que existe também no nosso dicionário. Branco, que a gente usa aqui no estado do Rio, e São Paulo usa esse, sinal de branco. Tá?
todos os dois sinais estão dentro do dicionário de língua brasileira de sinais. Mas a gente tem um que é mais utilizado numa região, outro mais utilizado no outro. Mas ambos os sinais são sinais que foram padronizados para todo o território nacional. Tá? Então, foi exatamente isso que ele fez quando ele começou a catalogar esses sinais feitos pelas duas irmãs gêmeas surdas na França. Depois dele, a gente vai ter o Jean-Marc Ita, que vai falar sobre treinados para ouvir. Lembra que quando a gente fala em Samuel Heinecke, a gente está falando de oralidade. O surdo treinado a entender a sociedade através de leitura labial. Ele vai olhar o formato de boca e conseguir entender o que a pessoa está dizendo para ele. O Jean-Marc Ita, ele traz para a gente uma concepção que eu, Lucas, não concordo com a base teórica, mas concordo com a metodologia utilizada. Tá? Então, assim, a base teórica dele é em cima do garoto que foi encontrado criado por lobos. A ideia é que esse menino criado por lobos, ele é uma pessoa surda. E aí ele deveria ser treinado a ouvir. Ou seja, a gente mudou alguma coisa da concepção de lá do Samuel Heinecke para o Jean-Marc Ita? Não. A ideia ainda era de que fazer com que o surdo pudesse entender a sociedade, e não a sociedade entender ele. Mas já era um pontapé inicial, através do Jean-Marc Ita. Ele fala sobre o treinados para ouvir, justamente nesse sentido, de fazer com que a pessoa surda pudesse olhar o formato de boca, e seria meio que uma compreensão, o entendimento. Então, ele junta a ideia do Samuel Heinecke com a ideia dele, tá? Do treinar o garoto encontrado com lobos para a oralidade, para trazer isso para o mundo surdo. Fazer com que o surdo pudesse ser treinado a entender a oralidade humana. Fazer com que o surdo pudesse, então, entender essa questão da oralidade humana através da leitura labial. Tá? Unindo essa ideia do treinados para ouvir, do oralismo puro, a gente vai chegar ao Alexander Bell. Ele foi o criador do método chamado de fala visível ou linguagem visível. Hoje, em 2020, a gente não tem mais essa nomenclatura. Houve uma mudança. Então, no curso, por exemplo, de fonoaudiologia, no curso de pedagogia, a gente fala sobre uma metodologia que a gente chama de método da boquinha, que, na realidade, é o mesmo método que a gente chamava anteriormente de fala visível ou linguagem visível. O que seria isso? A gente vai treinar o surdo à oralidade. Então, eu lembro de ter falado isso com vocês e usado até exemplo com vocês. Usei o exemplo do Mateus, que falava a palavra hospital, que ele falava, gente, eu falei com vocês assim, gente, quando eu entrei no contrato no ITA, ele falava topital. E eu falei, a gente treinou ele na questão de vibração sonora, toca a garganta, sente aí, fala a palavra hospital. Tem uma vibração das cordas vocais. E aí o surdo, então, é treinado nesse sentido, de sentir a vibração, olhar o formato que a boca assume na palavra, quando a gente fala as palavras, e aí depois ele precisa produzir nele mesmo. Primeiro ele sente, e depois ele produz nele mesmo a mesma vibração das cordas vocais e o mesmo formato de boca, para que ele consiga chegar à oralidade. Então, quando a gente fala nessa metodologia de fala visível ou linguagem visível, a gente começa, então, a adaptar o surdo à sociedade. Ou melhor dizendo, a sociedade ao surdo. Antes a gente tinha uma adaptação do surdo à sociedade. Somente o surdo precisava entender a sociedade. A sociedade não precisava entender ele. Através de Alexander Bell, a gente tem a concepção contrária. A sociedade também precisa entender esse sujeito surdo. E como fazer isso?
através da fala visível. Então, o mesmo exemplo que eu dei para vocês lá atrás é o que eu estou dando hoje. Quando a gente começou o contato com o Mateus, ele falava a palavra hospital. Depois ele chegou à palavra hospital. Por que ele falava hospital? Tentem aí na casa de vocês, como eu fiz no dia da aula. Se a gente falar hospital, o S não tem vibração, tá? E aí, então, ele só sentia a vibração de o, pi, tal. E ele fazia o formato de boca, que a gente fazia, que é de o, pi, tal. E aí, então, para ele ficava a palavra hospital, hospital. E a gente falava, Mateus, não é hospital, é hospital. Como que a gente chegou à conclusão? Vamos fazer ele sentir que o S geralmente tem um ventinho entre os dentes. Então, era o que a gente fazia com ele. Só que a colega que resolveu fazer essa questão da oralidade com ele era uma colega que vinha do Rio de Janeiro e ela não, os cariocas geralmente não falam o S como nós fluminenses falamos, eles fazem um sh, mais para X do que para S, né? Então, ela falava com ele, hospital. Quando ele sentia, então, o sh tem muito mais força do que o s. E aí, então, ele falava, hoje em dia ele fala hospital. A gente não corrigiu mais, a palavra ficou mais próxima do que lá no início, que era topital. E aí, a gente, então, entendeu que essa questão da oralidade, usando essa metodologia, né, que a gente também, na língua de sinais, quando a gente vai fazer pós ou estudar no Letras Libras, a gente tem as aulas sobre essa questão de metodologia de comunicação usando a fala visível, o formato da boca, né, que vai ser o método da boquinha hoje, nos dias de hoje. A gente consegue, então, chegar à oralidade das pessoas surdas usando essa metodologia. Depois do Alexander Bell, a gente vai ter o teórico que seria o mais importante para o Brasil. Eu já disse que o Lepê é o mais importante a nível mundial. O Abbé Charles Michel de Lepê, que é o que faz o catálogo das Irmãs Surdas Francesas. Ele é o principal teórico para as línguas de sinais no mundo. O principal teórico para a gente da língua brasileira de sinais vai se chamar Edouard Rouet. Edouard Rouet. Esse teórico, então, gente, ele é um surdo francês que é convidado por Dom Pedro II e que, segundo a história, né, dos surdos no Brasil, o Dom Pedro II teria um neto surdo, então, por isso, convida o Rouet para vir para o Brasil a ensinar Libras, ensinar a língua de sinais, né, para o seu neto surdo. E isso aconteceu em 1855. Então, até então, eu nem falei com vocês sobre data, mas duas datas que para a gente são... Três, eu acho que não me engano, que eu vou falar outras datas depois. Mas das datas dos anos, os principais, os mais importantes para a gente seriam essa vinda do Rouet para o Brasil em 1855, os 2 anos após a chegada dele, que seria 1857, que é a criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, INES. Então, chegada do Rouet em 1855, 1857, criação da nossa primeira escola, né, de instrução para surdos. Essa escola existe até os dias de hoje, no Rio de Janeiro, porque na época, né, a capital do Brasil era o Rio. Então, a instituição foi criada e fundada no Rio de Janeiro. Até hoje, ela é uma base, né, e referência nacional quando se trata de língua de sinais, embora a gente também tenha o sul do Brasil, que existe um número de surdos muito grande. Então, seriam 2 regiões, né, o Sudeste e o Sul, seriam 2 regiões principais aí quando a gente fala em língua de sinais, mas quando a gente fala em Sudeste, a gente está falando especificamente em INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele não tinha esse nome quando foi criado. O nome dele de criação era Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Só que na concepção de hoje, o termo surdos mudos não poderia existir, porque a gente entende que a pessoa surda, ela não é muda. Ela tem voz, ela consegue oralizar,
se for treinada para isso. Muitos surdos não oralizam porque não são treinados à oralidade, tá? E aí a gente chega àquelas concepções também de nomenclatura. Existe mudinho, mudo? Não. Existem as pessoas surdas. Pode existir alguém que tenha as duas deficiências? Pode. Porém, é muito raro. Geralmente, todas as pessoas que a gente ouve falar, que são os mudos, os mudinhos, eles emitem algum tipo de som. E se essa pessoa emite algum tipo de som, ela não é muda. Ela não necessariamente precisa falar palavras oralmente para não ser denominada muda. Ela simplesmente precisa emitir som. Se ela emite som, seja um A, E, I, AN, a pessoa não é muda. Ela é uma pessoa surda. Ela não oraliza porque nunca foi treinada para isso. Ok? A gente também vai ter a criação do nosso primeiro dicionário através do Flauzino José da Gama, anos após a criação do INES. E aí a gente chega a uma terceira data, que seria uma das datas também muito marcantes. A gente teria 1855, quando a gente fala em Libras, que seria a vinda do Eduardo Rouet para o Brasil. A gente teria 1857, quando a gente fala na criação da nossa primeira escola em língua de sinais. E a gente teria 1880, que é uma data que marca a história dos surdos no mundo, e não só no Brasil. É claro que o Brasil ela tem uma relevância, porque a gente tem um período longo da história de exclusão, se eu não me engano, da história, ou sobre a história dos surdos, ou sobre língua de sinais. Quando a gente fala em 1880, a gente está falando num congresso internacional de surdo-mudez em Milão, que acontece em Milão. Nesse congresso é votado qual seria a metodologia de comunicação mais indicada para a instrução nas escolas. E aí, dentro deste congresso, a metodologia que é votada para que os surdos no mundo pudessem seguir foi a oralidade, tá? Então, dentro da eleição de qual seria a metodologia mais indicada a ser usada a partir de 1880, a gente, então, teria a presença de oralidade. Então, se a gente for pegar a história dos surdos, a gente vai vindo lá de trás, né? A criação do alfabeto manual, método de oralismo puro, ou seja, a gente vai para o oralismo. Quando a gente chega no menino criado por lobos e tudo mais, a gente vai estar dentro da corrente de comunicação total, usar todas as formas possíveis para comunicação, mas com o objetivo de alcançar a oralidade. Embora naquele tempo fosse esse o objetivo, mas a gente já teria a presença da metodologia de comunicação total. A gente vai ter o LEP, criando a nossa primeira língua de sinais no mundo, que é a língua francesa de sinais. E aí, a gente vai ter, então, a metodologia de língua de sinais. E aí, quando a gente chega em 1880, a gente regride lá para a primeira corrente de comunicação, que é a de oralismo. Por quê? Através do Congresso, ganha-se que a metodologia de comunicação, que deveria ser usada principalmente nas escolas, seria a de oralismo. E aí, dentro desse período histórico, que no Brasil dura em torno de 100 anos, de 1880 a 1980, não existe registros históricos na história dos surdos de quando a Libras voltou a ser usada dentro do ambiente educacional. A gente vai ter presença de registros mais marcantes a partir de 1980. É claro que a língua nunca morreu, senão ela não chegaria até hoje, até os dias de hoje. Então, assim, foi votado isso. O próprio Instituto, em 1880, né, o INES, ele trazia para os surdos uma questão de fones, né, os surdos deveriam ser treinados à oralidade, treinados à audição. Então, eles tinham as mãos amarradas, né, as carteiras, para que eles não pudessem sinalizar durante esse período. Eles eram pressionados à oralidade. Então, essa presença desses 100 anos de oralidade como imposição, ela traz para a gente, até os dias de hoje, essa questão da presença de informação, de instrução, geralmente, né, pelos profissionais, principalmente da saúde,
instruir as famílias a buscar oralidade, o uso da fonoaudiologia, o uso da leitura labial para as crianças surdas, essa influência marcou muito a história dos surdos no Brasil, tá? Então, de 1880 a 1980, a gente não tem registros históricos, mas a gente tem ainda a presença desse decreto, né, mundial de que a metodologia de oralismo puro, só oralidade, seria a corrente de comunicação, de instrução que deveria ser utilizada nos ambientes educacionais com as pessoas surdas. E aí, no Brasil, a gente vai ter esse período de 1980 até 2002, entendendo Libras como linguagem. Ou seja, o pensamento que se tinha era, eu posso transformar todas as palavras que eu falo ou que eu leio em língua de sinais. Ou melhor dizendo, em gestos, em sinais. Quando a gente falava em linguagem. Então, se fosse uma pergunta de prova, gente, a partir de que momento a Libras deixou de ser uma linguagem e se torna uma língua? A partir de 2002. Até 2002, a gente tem a presença de Libras como linguagem. Ela não era uma língua, não era reconhecida como língua. Ela era simplesmente uma forma de comunicação, como, por exemplo, o gesto, como, por exemplo, o código Morse, como, por exemplo, aquela questão das bandeirinhas coloridas que a gente consegue se comunicar, sinal de fumaça. Isso seria uma linguagem de comunicação. Então, a Libras, até 2002, ela era encaixada, ela era inserida dentro desse contexto de linguagem. A partir de 2002, que é onde a gente tem a presença da primeira lei, que é a lei número 10.436. Primeira lei sobre Libras, sobre língua de sinais no Brasil, que é essa, de 24 de abril de 2002, a lei número 10.436, onde a gente oficializa a Libras enquanto língua. Ou seja, começa-se a entender que a língua de sinais ela tem uma gramática própria. Ela não está no nível de linguagem, que são gestos ou são sinais que vão dar uma comunicação, que vão conseguir alcançar uma comunicação. Precisa existir um entendimento da estrutura gramatical da língua de sinais para que a gente consiga se comunicar. Não é só simplesmente pegar, adquirir os sinais e usar eles no dia a dia sem ter a concepção. Ou pegar, aprender um sinal e usar ele na mesma ordem, na mesma forma que as palavras na língua portuguesa aparecem. Então, a partir de 2002, a gente tem essa concepção de que a Libras ela não é mais linguagem e ela, então, se torna uma língua através dessa legislação. Conversamos um pouquinho também, gente, sobre legislação. E nós vimos que existem 3 leis no Brasil que regem a questão de língua brasileira de sinais. A primeira lei é essa, a 10.436. A segunda legislação seria o decreto 5626, tá? 5.626. Esse decreto é um decreto de 2005 que vai trazer para a gente as questões principalmente de bilinguismo e de questões referentes à escolaridade das pessoas surdas ou acessibilidade das pessoas surdas. Nesse decreto, a gente vai falar sobre as questões de bilinguismo, que seria o respeito pelo atendimento, seja de acesso, seja de instrução em escola, na primeira língua do surdo, por isso, então, a presença de intérpretes em sala de aula, para que ele pudesse ter o direito, né, assegurado de poder ser instruído na sua língua, que é a língua brasileira de sinais, mas ele também tem o direito de chegar em hospital, delegacia, posto de saúde, prefeitura, e ele ser atendido na sua primeira língua. Infelizmente, isso ainda não acontece. E esse é um decreto de 15 anos atrás, tá? Mas ainda não acontece. Isso ainda não acontece. A gente não tem, por exemplo, concursos para intérpretes no ambiente hospitalar. Concursos para intérprete
que vai ficar na parte de administração, né, de uma prefeitura, para se chegar algum surdo lá, fazer a tradução. Não tem intérprete em delegacia, não tem intérprete em fórum, tá? O decreto, ele traz para a gente que precisa existir a presença do intérprete nos ambientes públicos. Ele não fala nada sobre os ambientes particulares. Então, por exemplo, uma faculdade particular, ela pode até ter que contratar, né, se o surdo fizer o pedido, né, de eu quero ter um intérprete porque eu quero assistir às aulas. Agora, ela não tem essa obrigatoriedade de assegurar, de dar ao surdo, justamente porque a legislação não fala nada sobre instituições particulares. Ela fala de instituições públicas. Então, uma faculdade pública, ela tem que garantir o acesso da pessoa surda em língua de sinais. Uma escola pública, se a gente tem uma criança surda, ela precisa ter intérprete na sala de aula para essa criança surda, porque a legislação, o decreto diz justamente isso, que ele tem o direito de ser assegurado na sua primeira língua, que é a língua natural, que é a língua de sinais, tá? E a gente vai ter uma terceira legislação, que é a Lei número 12.319, que a gente vai tratar sobre a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Só um detalhe que eu não falei sobre o decreto 5626, e que a gente conversou na nossa aula, quando a gente falou sobre legislação, quando a gente fala em instrução de crianças surdas, de pessoas surdas, a gente fala de 3 profissionais que também estão dentro desse decreto, que seria o instrutor de Libras, o intérprete de Libras e o professor de Libras. Cada um deles vai ter a sua função. O instrutor de Libras vai ensinar Libras à criança surda dentro do que a gente chama de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Isso acontece no contraturno. A criança estuda de manhã, ela vai para o AEE à tarde. Ela estuda à tarde, ela vai para o AEE de manhã. E esse profissional, que é o instrutor de Libras, vai ensinar para ela sinais do ambiente escolar. Ou seja, o que é um substantivo, sinal para substantivo, sinal para artigo, cálculo, divisão. Então, ele vai pegar e vai começar a instruir essa criança nos sinais referentes à área acadêmica, à área de instrução educacional, tá? O intérprete de Libras, vocês já conhecem, que é o profissional que vai dar a questão do bimodelismo. Ele vai ficar em sala de aula traduzindo ou interpretando aqueles conteúdos das disciplinas. E o professor de Libras, ele vai estar em dois momentos diferentes. São Fidélis, por exemplo, a gente teria o professor de Libras do ensino fundamental, do ensino fundamental 2, que é o professor que está dando aula da disciplina de Libras, tá? E ele precisa ser formado para isso, não pode ser um pedagogo que tenha 6 meses de Libras para dar aula. Tem que ser um profissional formado com especialização ou uma pessoa surda para ministrar a disciplina de Libras no ensino fundamental. A gente teria o professor de Libras presente no curso de fonoaudiologia e nas licenciaturas, como obrigatoriedade no nível superior, tá? E também, no nível médio, a gente vai ter a presença do professor de Libras, sendo um professor da disciplina de Libras para o curso de formação de professores, tá? E aí a ideia também que se tem é que esse profissional que vai dar aula no ensino médio não seja um pedagogo que tenha feito a disciplina de Libras. Seja alguém que tenha especialização, que tenha fluência, que conheça sobre cultura, identidade surda, para ministrar a aula. Isso acontece? Na maioria das vezes, não. Geralmente pegam um concursado de pedagogia, né, de disciplinas pedagógicas, e colocam ele para ministrar a disciplina de Libras dentro do ensino médio. Mas o que a legislação traz para a gente é que esse profissional precisa ser um profissional capacitado para essa disciplina, tá? Então, as 3 legislações são essas. A 10.436, que oficializa a Libras enquanto língua. O decreto 5626, que trata para a gente de acessibilidade e instrução. E o terceiro, que seria a Lei 12.319, de 2010, que fala sobre o profissional tradutor e intérprete de Libras, já que a gente não tem um código de ética ainda da profissão. Então, a profissão segue aquilo que a legislação traz para a gente. Ok?
Depois dessas questões todas, a gente falou um pouquinho sobre fonologia. E aí é aquilo que vocês falaram lá no início, né? Você está falando sobre, quando eu falei sobre comunicação, você está falando de fonologia? Não. Fonologia significa estudo do som. Na nossa aula de fonologia, a gente percebeu que Libras não tem som, gente. E a gente estuda fonologia para a gente entender, então, a formação de um sinal. E para a gente entender a formação de um sinal, a gente precisa entender que a Libras ela tem parâmetros. Os sinais não são feitos aleatoriamente. Elas seguem parâmetros. Elas seguem uma forma, tá? Uma forma para todos os sinais. E esses parâmetros podem ser parâmetros manuais e podem ser parâmetros não manuais. Dentro dos parâmetros manuais, a gente vai ter configuração de mão, ponto de articulação, movimento e orientação. Dica esperta às 20h30 do dia 16 do mês de junho. Não esqueçam isso, tá? Para a nossa prova da semana que vem. Parâmetros manuais, nós temos configuração de mão, ponto de articulação, movimento e orientação. O que cada um deles faz? Configuração de mão é a forma como minha mão está durante a execução do sinal. Então, se eu pergunto, gente, sinal de desculpa, tá? Configuração de mão, mão em Y, tá? Que é essa configuração de mão, a letra Y, ok? Ponto de articulação, o lugar aonde eu faço esse sinal. Então, continuando aí como exemplo, desculpa, a configuração da mão é em Y, ponto de articulação é queixo, tem movimento, a gente sempre vai descrever sim ou não. A gente não precisa descrever o movimento que o sinal faz. A gente vai descrever sim, porque tem movimento, ou não, porque não tem movimento. E quando a gente chega na orientação, a gente vai descrever ponto a ponto. A gente vai pegar desde a configuração de mão até qual é o movimento que esse sinal faz. Então, na orientação eu vou dizer mão configurada em Y, tocando o queixo, com a palma da mão virada para dentro, com os dedos indicador, médio e anelar, tocando o queixo. Tá? Então, essa seria uma fonologia, ou seja, parâmetros manuais para execução do sinal. Disse também que não existem só parâmetros manuais, existem parâmetros não manuais, que seriam as expressões corporais e expressão facial. Do sinal de desculpa, a gente vai precisar ter um parâmetro não manual. Então, se eu colocar esse sinal, por exemplo, para a prova da semana que vem, e pedir para vocês assim, gente, façam uma fonologia do sinal de desculpa. Sempre que eu falar em sentimento, um sinal de sentimento, a gente vai ter que ter um parâmetro não manual, que é um formato em que o meu rosto vai assumir. Sempre que eu falo em desculpa, eu preciso ter uma expressão facial de arrependimento. Tá? Não dá só para fazer parâmetros manuais. A gente precisa ter a presença de parâmetros não manuais. Então, lembrando, dentro dos parâmetros manuais, nós temos configuração de mão, ponto de articulação, movimento e orientação. Configuração de mão, desculpa, é a forma que a mão está durante a execução do sinal. Aqueles sinais, por exemplo, bom, a mão não fica do mesmo jeito do início ao fim. O que eu vou descrever? Como a mão começa. Então, a mão começa em ó, tocando o queixo. Ou mão fechada no queixo, tanto faz. Tá? Então, configuração de mão. Mão fechada. Embora no final eu vá abrir ela. Ou mão em ó. Configuração da minha mão. Ponto de articulação. Queixo. Movimento. Sim. Orientação. Mão em ó ou fechada, tocando o queixo. Em seguida, arrasto a mão para frente com a palma da mão virada para dentro, abrindo a mão.
A orientação, geralmente, é o que é mais complicado de fazer, mas não é difícil. A gente só precisa ter atenção na hora de descrever esses critérios da orientação, tá? Porque a gente precisa descrever todos os pontos necessários para a execução desses sinais, ok? E quando a gente fala em sentimentos, então sempre vão aparecer parâmetros não manuais, que vão ser expressão corporal ou facial. Isso vai ter diferença do que é a expressão do corpo, do que é a expressão da face? Não. Eles vão estar juntos. Vai estar um EC/F, que vai ser uma expressão corporal ou facial. E aí, eu vou precisar descrever. É uma expressão de arrependimento, é uma expressão de altivez, é uma expressão de alegria, é um sorriso, tá? Porque todas essas questões são partes não manuais. Você não está fazendo isso com a mão. Você está colocando isso no seu rosto, ok? A gente ainda pode dizer que existem mais de 64 tipos de configuração de mãos. Então, se a gente conhece as letras do alfabeto e os números, a gente já vai ter aí, basicamente, 46, né? 46 configurações de mãos decoradas já. Porque todas as letras do alfabeto e todos os números são algum tipo de configuração de mãos. Então, não são só as letras do alfabeto ou os números que fazem a composição dessa configuração de mãos. Nós temos mais de 64 tipos de configuração de mãos, ok? Então, a língua de sinais, ela é uma combinação desses 4 ou 5 parâmetros, que vão ser os parâmetros manuais e não manuais, né? E também as questões de expressões faciais, para que a gente consiga fazer a assimilação desses conteúdos, desses sinais, das palavras executadas em Libras. Para encerrar essa parte teórica, que eu já estou com a minha garganta queimando, só vou relembrar, tá? E aí, assim, eu não preciso que vocês digam assim, Lucas, eu não sei todas elas. Não sei classificar todas elas. Preciso disso? Não. A única coisa que eu preciso que vocês entendam hoje é que existem 7 tipos de identidade surda. Tá? Sempre que a gente fala em identidade e cultura surda, a gente está fazendo meio que uma inversão daquilo que a gente fala sobre identidade e cultura ouvinte. Dentro da cultura ouvinte, a gente tem muitos tipos, porque a gente vai falar sobre cultura nordestina, cultura do sul, sudeste, centro-oeste, né, e por aí vai. Além das questões religiosas e tudo mais. E quando a gente fala em identidade ouvinte, a gente está falando de uma única identidade. Todos nós pertencemos ao povo brasileiro, tá? Enquanto ouvintes. Quando a gente fala sobre cultura e identidades surdas, a gente tem o inverso disso. Só existe um tipo de cultura, tá? Surda, que é a cultura surda. Tudo aquilo, língua de sinais, poesia surda, tudo isso vai estar englobado na cultura surda. Então, os surdos, embora eles pertençam ao povo brasileiro, eles têm apenas uma única cultura. Tá? Eles podem ser do sul, sudeste, centro-oeste, e aí essas regiões têm as suas culturas. Esse sujeito surdo pertence a essas culturas? Não. Ele é pertencente à cultura surda. Tá? Ele não pertence às culturas ouvintes. Ele só pertence à cultura surda. Tá? Independente da região onde ele esteja. Mas, diferente da gente que é ouvinte e que tem uma única identidade, que é a identidade do povo brasileiro, o sujeito surdo ele pode ter 7 tipos de identidades. Tá? Esses 7 tipos de identidades são identidade surda política, identidade surda híbrida, identidade surda flutuante, identidade surda embaçada, identidade surda de transição, identidade surda diáspora,
e identidade surda intermediária, tá? Preciso para a prova que vocês classifiquem elas? Não, gente, não preciso, tá? O que eu preciso é que vocês reconheçam isso, que existem 7 tipos de identidade e, de repente, quais são essas identidades, tá? Se eu botar assim para vocês, a identidade surda oralizada é um tipo de identidade surda? Não. Não é. Identidade surda sinalizante é um tipo de identidade surda? Não. Os 7 tipos são política, híbrida, flutuante, embaçada, transição, diáspora e intermediária. Ok? Então, existem esses 7 tipos de identidade presentes dentro da cultura surda. E aí, a gente vai entender que as pessoas surdas não pertencem às culturas regionais. Elas pertencem a uma única cultura, que é a cultura surda. Mas elas também não têm um tipo só de identidade. Elas podem estar, no mínimo, aí, em 2 ou 3 identidades surdas, e existem 7 tipos delas, onde os surdos, cada um vão se alocar e se englobar, né, em alguma delas. Existe surdo com um só tipo de identidade dessas? Não. Todos os surdos vão estar, no mínimo, em 2 tipos. No mínimo, em 2 tipos de identidade surdas. Ok? Ok, Breno. Travou em que parte? Fala aí para mim que, de repente, eu volto para poder ficar mais claro. Volto tudo das identidades? Beleza, então. Gente, dúvida. Eu sei que é muita coisa que a gente já viu, né? Mas a ideia é justamente essa. A gente pegar um pouquinho de cada coisa. Aí eu vou pegar um pouquinho sobre comunicação, sobre história dos surdos. Qual é o nome do homem mesmo? Que vai ser importante. Vamos lá. A gente vai falar sobre 2 teóricos que são importantes. Quando a gente fala em história dos surdos no mundo, a gente está falando em Abad Charles Michel de Lepé. Tá? Histórias dos surdos no mundo. Abad Charles Michel de Lepé. Quando a gente fala em história dos surdos no Brasil, a gente está falando em Eduardo Rouet, que vai estar no ano de 1855. Ok? Sim. 1900 e o quê? 1855. Tá? 65? 55. Ah, sim. 1855. Vou colocar aqui, ó. Valeu. Lucas, essa aula vai estar disponibilizada lá na turma, no grupo da turma? Sim, eu posso colocar daqui a pouquinho. Quando terminar a aula, eu fecho a gravação e mando para vocês. Show, então. Porque tem hora que dá umas travadinhas e Lucas, fica mais fácil. Você falou. Eu não tenho certeza. Pode ser que eu me perdi e eu não tenha. Mas a turma de nutrição também não tem algum desses materiais, não. Assim, apostila. A gente só tem 2 apostilas que foi disponibilizada lá no grupo de nutrição, que foi de fonologia. E eu não tenho certeza, mas tem uma que está em história do surdo, mas acho que não está tão detalhada assim. Ok, Não eu tenho vou fazer certeza. o seguinte, gente. Terminando a aula, eu paro a gravação, envio a gravação dessa aula com a revisão toda e pego toda a parte teórica em apostila e mando disponibilizo para vocês também. Ok? Tá bom, Lucas, obrigada. Eu fiquei em dúvida quando você falou do Francino José da Gama, eu acho que é assim que pronuncia. Você falou que ele criou o primeiro dicionário de Libras. Isso. Aí eu fiquei confusa, que igual você falou outra coisa também sobre o dicionário de Libra, de outra pessoa, antes disso. Sim, eu falei sobre o Lepé, o Abad Charles Michel de Lepé.
que ele foi o primeiro a criar o primeiro dicionário de língua de sinais, da língua de sinais francesa, na realidade, né? No mundo. Então, assim, o primeiro dicionário de língua de sinais foi criado por ele, o Abbé Charles Michel Delepé. Mas o nosso primeiro dicionário da língua brasileira de sinais foi feito pelo Flauzino José da Gama. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho. É só do período moderno até o contemporâneo, certo? Fala de novo, Lívia. Do tempo moderno ao contemporâneo, certo? Isso, vai ser a parte que a gente vai estar na prova, tá? O que está antes disso eu não vou cobrar de vocês. Vai ser, foquem mais nesse período, da idade moderna, contemporânea até os dias de hoje. Tá? Fala, Bárbara. Essa prova vai valer só para V1 ou para V1 para V2? Vocês vão juntar tudo? Até onde eu entendi, Bárbara, é só a V1. Ah, tá. Tá? Tá. A gente vai ter outro momento de AV2. Ah, então tá. Obrigada. Okay? E aí alguém me perguntou na semana passada... Travou para mim, você pode... Fala de novo. Pode falar. A resposta que você deu para a Larissa, eu não ouvi, eu também queria saber. É porque travou para mim. Sobre, eu não lembro mais. Sobre se esse material vai ser referente só a V1. Ah, tá. Essas questões, né, que a gente vai estar fazendo na semana que vem são referentes à V1. Tá? A minha V2 vai ser prática com vocês. Obrigada. Ok? Alguém na semana passada me perguntou na questão de horário, gente, para a prova. Tá? Vocês vão ter das 7, se eu não me engano, ou 6h30, até as 22. Tá? Para fazer as questões e enviar. Ah, fui eu que perguntei. Show, então. Okay? Que deu a entender que era meia hora só. Não. Vocês vão ter todo o horário da disciplina para a execução da avaliação. Show, então. Obrigada, Lucas. De nada. Essa prova vai ocorrer no portal mesmo, Lucas? Sim, a gente vai disponibilizar para vocês pelo portal. A página da prova, na realidade. Ah, sim. Valeu, obrigado. Tá? Questionário, melhor dizendo. Pode ser questões? Vão ser questões, Lívia. Questionário? Para ser escrito ou de marcar mesmo? Quê? Lívia, a gente vai ter... Questão de marcar? Nós vamos ter diversas questões. Vão ter questões de múltipla escolha, tem questões de escrita, tá? Não tem um padrão, assim, único, de somente questões de múltipla escolha. Lucas, agora eu fiquei confusa. Falaram que ia disponibilizar uma plataforma para gente, mas antes a gente vai ter que entrar no Teams para pegar o link da plataforma, é isso? Letícia, aí agora você me pegou também. Porque essa parte eu realmente não sei te responder. O que eu entendi... que ia ser um link que vocês iam mandar? Então, o que eu entendi é o seguinte, Letícia. E aí eu vou precisar ler, a gente vai ter outras reuniões também essa semana para a gente fechar. Tainá, eu já vou te falar. A ideia é justamente que a gente envie o link pelo grupo da turma. Porque vai ser um formulário. Tipo o Google Formulário. Mas vai ser pelo Microsoft Formulário. Tá? E aí, assim, eu não sei se a gente vai enviar por aqui, né, de repente, pelo Teams, ou se a gente vai enviar pelo grupo das turmas. Essa parte eu ainda não sei. Tainá colocou aqui que deve ser enviado pelo grupo. Mas aí eu ainda não sei realmente. Se eu vou enviar por aqui, né, se eu vou estar disponível aqui para poder também tirar as dúvidas, caso forem surgindo, ou se vai ser só pelo grupo. Desculpa te falhar. Eu vou ver como que eu falei, eu vou ver com o Fabrício se vai ser enviado pelo Coisa ou pelo Teams. Que eu já te aviso. Que eu tô todo enrolado com mudança, não tô nem tendo tempo para ver isso. Uhum.
Tainá, Eu te mando uma mensagem no celular, no WhatsApp. Ok, obrigado, Jaime. Tainá, o nome do autor do nosso primeiro dicionário de língua brasileira de sinais foi o Flauzino José da Gama. Tá? Flauzino José da Gama. Essa parte que você falou dos 7 tipos de identidade surda, eu também não sei, talvez eu não tenha conseguido participar nesse dia e faltar, eu não me lembro das aulas presenciais. Aí a gente só precisa mesmo saber os 7 tipos de identidade, porque eu também não tenho esse material. Se eu souber essas 7 identidades, eu faço a prova? Sim. Eu não vou exigir, no material que eu vou disponibilizar, Letícia, que durante a aula eu fui exemplificando para vocês cada tipo de identidade. Eu falei assim, gente, eu conheço um amigo surdo que está dentro desse tipo de identidade, mas ele também está dentro desse tipo de identidade. Então, porque cada tipo de identidade tem uma característica diferente. Mas, para a prova, eu não vou exigir de vocês que vocês tenham essa percepção das características de cada identidade. Tá? Eu só preciso que vocês saibam o nome dos 7 tipos. Tá? Eu não vou exigir de vocês as características de cada uma delas. Obrigada, Lucas. Menos mal. De nada. Fica tranquilo. Gente, a prova está muito tranquila. Eu procurei assim, fazer questões que englobassem tudo isso que a gente já viu. Tá? Não são questões que estão muito complicadas, as questões são muito tranquilas. E aí, quando eu falo com vocês assim, gente, fiquem muito atentos à questão de fonologia, né? Porque geralmente é uma questão que vai de repente, demandar um pouco mais de esforço. Porque, assim, eu tentei, as outras questões eu tentei fazer todas elas nas questões de múltipla escolha, tá? Então, assim, já vão estar, de repente, as respostas. Mas nas questões de fonologia, eu preciso que vocês façam a fonologia. Vocês vão ter que descrever essa fonologia do sinal. Então, fiquem mais atentos a isso também, ok? De saber qual é a configuração de mão, qual é o ponto de articulação, qual é o movimento, qual é a orientação, tá? Que esse sinal está sendo feito. Tem parâmetro não manual? Tem alguma expressão corporal ou facial? Se tiver, a gente descreve. Se não tiver, a gente esquece. Ou seja, não é sentimento? Esquece parâmetros não manuais. A gente foca só nos 4 parâmetros manuais, tá? Que são configuração de mão, pontos de articulação, movimento e orientação. Mais dúvidas? Mais perguntas? Mais esclarecimentos? Só na hora da prova. Só na hora da prova, né? Ok. Fico triste porque hoje eu nem pude trazer mais sinais para vocês, né? Estou deixando eles guardadinhos para a gente poder fazer nas próximas aulas. E aí a gente volta, então, à sinalização, depois que a gente passar nesse período de AV1, tá? Lucas. Pois não. Aí, no caso, não vai ter nenhum tipo de sinal, por exemplo, se você colocar alguma imagem e a gente falar qual é o sinal. Não, eu não vou colocar isso. Na realidade até tem, mas não para identificar qual é o sinal. Eu coloquei uma datilologia para você identificar. Tá? Mas aí são letrinhas. Ou números, nem lembro mais. Mas é uma questão mais de datilologia, não vai ser uma questão do sinal, da imagem do sinal em si. Pode deixar aí que já te mandei, já mandei resposta para você e quando ele me enviar, eu te envio. Dá uma lida aí depois. Tá meio errado, porque saiu uma coisa que mais dá para entender. Ok. Obrigada, Lucas. De nada. Então, gente, a gente fica nessa questão de nessa primeira prova, as imagens que eu vou ter, os sinais que eu vou ter, geralmente vão estar relacionados à fonologia. E eu já estou te dizendo qual é a palavra. Eu não vou te pedir para você dar o significado, tá? A palavra em português. Não tem isso. Eu só peço a fonologia, para que você me faça a fonologia daquele sinal. E no mais, as questões são muito relacionadas a tudo isso que a gente já viu até aqui. E eu vou enviar, então, para vocês o link dessa gravação e também os PDFs das aulas anteriores, com todo o conteúdo. Ok.
Eu acho que você enviou, Lucas, o link da aula passada. Eu fui acessar, eu não consegui. Seria porque a faculdade não disponibilizou ainda na plataforma? No YouTube, no caso? Não sei te responder, Letícia. Tá bom, obrigada, porque semana passada eu não consegui. Tava travando muito para mim. Eu peguei só alguns minutinhos de aula. Mas, Letícia, pede para você, pede liberação, pede alguma coisa ou não? Não pede nada? Não, não pede nada, só não vai. Eu esqueci a mensagem que aparece, mas não vai pro YouTube. Eu tentei acessar assim que você Hoje eu colocou o link também. lá no grupo. Hoje eu também perdi metade da aula, Lucas. Eu vou agradecer muito se você conseguir passar essa aula lá pra gente. Sim, eu mando sim. Eu só vou procurar saber por que, Letícia, que vocês não conseguem assistir. De verdade, isso eu não sei. Eu vou tentar dar uma olhadinha no meu e-mail. Você está usando o seu e-mail institucional? Sim, você disponibilizou lá o link no grupo. Eu clico nele e não acontece nada. Não Mas vai. vocês têm, presta atenção, vocês têm e-mail institucional? É no YouTube, no caso, não? Não. Tenho, A não. gravação Eu tenho da e-mail aula, pessoal gente, mesmo. é do Teams. Não, eu consigo acessar pelo YouTube. Tem um canal que eles botam as aulas lá. A faculdade criou um canal que dá para acessar por lá. Ah, no tá. YouTube. Ok. Com a gravação das nossas aulas, é isso? Isso. Ok, é porque eu não sabia dessa informação, mas tudo bem. Lucas, você tá no YouTube, Lucas. Meu Deus! Vai ficar famoso. Tô famoso agora. Ok. Gente, dúvidas? Mais alguma coisa? Assim que eu possa esclarecer? Na realidade, assim, a proposta que eu tenho para vocês na semana que vem é que, embora vocês estejam fazendo atividade, eu pretendo estar aqui à disposição, tá? Eu não vou ficar ausente nos horários da prova. Fico aqui à disposição e quem for tendo dúvida, de repente, que eu não sei se eu vou disponibilizar por aqui ou pelo grupo, tá? Mas independente de ser um ou outro, eu vou estar aqui no Teams no horário da aula para qualquer dúvida que vocês tenham nas questões. Tá? Também não precisa salvar, Lucas. Mas capaz da faculdade fazer uma reunião com os professores para explicar isso aí. Eles não vão jogar nada do nada, não, gente. A gente tem uma Vocês também tá calminho aí, gente. Fiquem tranquilos, a gente tem reunião essa semana. Respira. Como a próxima semana que vem, a gente já tem uma reunião essa semana para poder ajeitar essa O questão. Fabrício visualizou lá, agora só estou aguardando a resposta dele. Aí eu te envio. Oh, meu pai amado. Ok? Já visualizou. Obrigado. Ô, Jesus, difícil, hein? Gente, queria então agradecer a vocês pela participação, pela presença, pela paciência comigo, né, de ficar falando aqui muito com vocês. Espero que essa aula de revisão tenha dado assim, para a gente poder aproveitar, né, um pouquinho para relembrar, né, os conteúdos e deixar mais claro, né, para a semana que vem isso está mais vivo na nossa mente. Aqueles conteúdos que já ficaram um pouco para trás. Fabrício respondeu lá. Ok. Vai ser no grupo da turma e o tutorial do coisa para fazer a prova também. Vou disponibilizar esse link. Ok, Jaime, obrigado. Vou te enviar até depois, vou pegar o seu WhatsApp aqui, vou te enviar o áudio dele e você dá uma lida lá, porque o que você está falando eu não consegui ouvir direito. Mas é basicamente isso. Uhul! Gente, então fica esclarecido, né? Vai ser pelo grupo da turma, mas independente de estar no grupo da turma, eu vou abrir a sala de aula, tá? No horário da prova, para estar à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida referente a sinal que esteja na prova, de repente não esteja dando para visualizar perfeitamente, e aí eu fico à disposição, tá bom? No mais, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação de sempre, paciência comigo, de poder estar aqui, de repente não sabendo informar tudo a vocês, né? Mas a gente tenta e a gente se encontra. A gente agradece a paciência dos alunos aí. Relaxa. A gente se encontra, então, na terça-feira que vem, para a nossa AV1,
tá? E, no mais, o que vocês precisarem, lá nos grupos das turmas, vocês têm meu telefone, podem me mandar mensagem, caso, de repente, não consigam acessar essa gravação, mandem as mensagens que aparecem, de repente, para que eu possa tentar solucionar os problemas, caso haja necessidade. E como para essa prova eu não vou trazer nenhum tipo de sinal, eu estou terminando de gravar os sinais dos verbos das aulas anteriores também para disponibilizar para vocês, como eu já tinha feito nos primeiros sinais dos verbos. Ok? No mais, muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos terça-feira que vem. Fiquem todos na paz, estudem, tá? Para a nossa prova e sucesso sempre para todos vocês. Amém. Em casa, né, gente? Obrigada. Fica calminho, meu povo. Beijão. Isso aí, tranquilo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Lucas, olha no seu WhatsApp aí, já te enviei o áudio. Ok, Jaime, obrigado. Valeu, Tchau, boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite. Tchau, tchau, gente.